Uma panificadora produz 800 pães com 20 kg de farinha de trigo. Para produzir 2.400 pães, serão necessários quantos quilos de farinha? Primeira observação para resolver esse tipo de problema é a gente conseguir detectar nele as informações que equivalem às grandezas. Tudo aquilo, lembra, que pode ser medido ou contado é uma grandeza. E para facilitar vocês, como eu já disse, as grandezas estão aqui, olha, em marca-texto verde. Primeira grandeza, um número de pães. Apareceram aqui, olha, 800 pães e depois 2.400 pães, que eu estou explanando, organizando aqui nessa tabelinha. E em seguida eu vou colocar outra grandeza, que são os quilos de farinha de trigo. Tenho que associar, olha, na linha corretamente. Para produzir 800 pães, eu vou precisar de quantos quilos de farinha? Que eu falei na primeira linha aqui, 20 quilos, tá? 800 pães, aí na mesma linha, na mesma direção aqui, olha, vou precisar de 20 quilos de farinha, entenderam? Aqui eu já tenho meus 3 valores, por isso que o nome é regra de 3, e o outro valor vai ser exatamente o X da questão. Olha aqui, para produzir 2.400 pães, serão necessários quantos quilos de farinha? Perceberam? O X vai ficar onde? No posicionamento aqui, olha, da grandeza quilos de farinha, porque são os quilos de farinha que eu vou ter que adivinhar, entenderam? Nós obtemos aqui duas razões, aqui é a razão equivalente aos números de pães e aqui é a razão equivalente aos quilos de farinha de trigo. Estou explicando bem compassadamente para ver se vocês entendem melhor. Temos que, depois que montar, elaborar as nossas grandezas e as nossas razões, verificar se elas são grandezas direto ou inversamente proporcionais. Basta fazer essa pergunta. Se eu aumento a quantidade de pães, a quantidade de quilos de farinha, eu vou aumentar ou diminuir? Claro que eu vou aumentar. Se eu aumento a quantidade de pães, se eu preciso produzir mais pães, eu vou ter que ter muito mais quilo de farinha de trigo. Esse tipo de situação equivale, olha, a grandezas diretamente proporcionais, que eu abreviei aqui com GDP. A gente tem que colocar também nas atividades. Por que essas duas grandezas são diretamente proporcionais? Porque se aumentarmos a produção de pães, vamos aumentar automaticamente a quantidade de farinha de trigo, isso na mesma proporção, entenderam? Tipo assim, se eu dobrar os pães, eu vou ter que dobrar o quilo de farinha de trigo. Se eu multiplicar a quantidade de pães por 3, triplicar o quilo de farinha de trigo, também eu vou ter que triplicar, tudo na mesma proporção. E como resolver isso, meninos? Aquelas duas razões, a primeira razão, que foi a razão dos pães, 800 pães sobre 2.400, eu vou igualar aqui, olha, eu vou igualar as razões do quilo de farinha de trigo. 20 para X, nós lemos assim, 800 está para 2.400, assim como 20 está para X, igualo. Isso, na realidade, é aquele assunto que a gente viu anteriormente, proporção. Qualquer probleminha desses a gente consegue resolver por proporção. Lembrando, regra de 3, tenho 3 valores aqui, olha, 1, 2, 3, e o outro valor, o quarto valor, é o mistério que eu vou adivinhar. A incógnita está representada pela letra X. Pelo princípio fundamental,
das proporções. Como é que eu resolvo isso? O produto dos meios sempre vai ser igual ao produto dos extremos, é aquela regra. Lembra que eu ensinava que começa sempre por onde tem letra, você multiplica, olha, esses dois, que são os extremos, 800 vezes x. 800x, olha ele aqui à esquerda, igualo, não posso esquecer do igual, aos outros dois valores, que são os meios. Vou multiplicar, entenderam? Lembram? Multiplico esses dois valores, 800 vezes x, e igualo a 2.400 vezes 20. Uma proporção que eu estou resolvendo por aquele assunto de equação. 800x vezes x é o mesmo que 800x, e 2.400 vezes 20 eu multiplico. 800x, por enquanto eu estou repetindo no primeiro membro, antes da igualdade, e quando eu multiplico 2.400 vezes 20, eu obtenho 48.000, ok? Vou isolar o x no primeiro membro, à esquerda, e vou dividir, olha, os 48.000 por 800. Como aqui eu estou multiplicando, para obter o valor de x, eu faço a operação inversa. Eu divido. Ficou 48.000 dividido por 800. Vocês lembram daquela regra? Quando eu tenho zeros no numerador e zeros no denominador em uma fração, eu posso simplificar, eu posso eliminar essa quantidade de zeros de cima, a quantidade equivalente aqui, olha, no denominador. Vou eliminar esses dois zeros por esses outros dois, e se eu fizer a conta 480 dividido por 8, vou obter o mesmo resultado, que esta daqui. E vai dar quanto? 60. X vai ser igual a 60 quilos de farinha. Veja bem. Se para produzir 800 pães eu preciso de 20 quilos de farinha, entendam, para produzir 2.400 pães, qual é a pergunta que estava lá no probleminha? Quantos quilos de farinha eu vou precisar? Vou necessitar de 60 quilos de farinha, ok? Entenderam?